Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos iniciar a oficina de Educação e Saúde e nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção ao uso de álcool, drogas e outros entorpecentes, né? Podemos dizer assim, tá ok? Eu vou estar abrindo aqui o slide para vocês acompanharem. Bom, álcool. Um bom amigo. Será? Será que realmente o álcool é um bom amigo? Coloquei duas imagens aqui para a gente analisar. Porque geralmente sinônimo de álcool é algo legal, né? Todo mundo se reúne para poder utilizar, né? Todo mundo está tão feliz, conversando, brincando, né? Bom, vamos analisar quanto a isso, né? O objetivo, então, é estimular a reflexão sobre os motivos que levam os jovens a consumirem o álcool. E essa oficina, então, ela tem como intervenção o objetivo desenvolver ações preventivas em relação ao uso e o abuso de álcool e outras drogas. Pretende-se também identificar quais os possíveis fatores que desencadeiam o uso e o abuso de álcool pelos adolescentes. Então, o principal ponto dessa oficina é isso, nós identificarmos o que leva não só o adolescente, todo ser humano a utilizar o álcool, né? Mas nós estamos focando no adolescente por ser a idade de vocês, né? Então, nós estamos tratando aí sobre essa fase. Primeiro, vamos entender quem é considerado adolescente no Brasil. De acordo com o artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente é aquela criança, entre aspas, entre 12 e até 18 anos de idade. Então, adolescente aí, nós geralmente associamos adolescente com a fase ali dos 14, 15 anos, né? Mas a partir ali dos 12 anos, no final dos 12 anos, já é considerado adolescente, podemos dizer um pré-adolescente, né? Quem deve assegurar efetivação dos direitos dos adolescentes? No artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade no geral, do poder público assegurar a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, que é no caso, né, justamente aí o Patrulheiros e Guarda-Mirim de Hortolândia, eles asseguram a profissionalização do jovem e adolescente, né? Então, isso aí é dever também, né, nosso, né? Por isso que existe esse programa para vocês. Direito à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, aí, de acordo com a lei, nós temos aí essas duas questões aí. Quem é considerado adolescente, então, já sabemos, de acordo com a lei, e quem deve assegurar os direitos de vocês. É a família, é a comunidade, é o poder público, é todos nós, né? Bom, a garantia de prioridade, o que ela compreende? No artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, é direito também de nós assegurarmos a questão de não ser discriminadas crianças, adolescentes, não serem explorados, não serem acometidos por violência, por crueldade, né? E o artigo 17 diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem do adolescente, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, olha o quanto que o adolescente, a garantia dele, né? Dentro da lei, o que ele é garantido a ele, né? Então, é bom vocês compreenderem, saberem sobre isso, tá? Porque isso está em lei, é por lei. Então, é por lei vocês terem a proteção, né, para que não haja exploração, violência, opressão, né,
Vocês podem ter, né, devem, todos nós ter autonomia quanto aos valores, às ideias, às crenças, aos objetos, aos espaços em que vocês frequentam, né? De quem é o dever de zelar pela integridade física e psicológica do adolescente? No artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os salvos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, é direito de todos, né? Sabemos aí, quando a gente liga, né, o jornal, vamos dar uma olhadinha, né, ou às vezes até mesmo nas redes sociais, acaba chegando até nós, quanta situação de violência, né, que nós vimos adolescentes passar, pré-adolescentes, né, e é algo muito desesperador, né, e nós como pessoas, comunidade, sociedade, família, precisamos aí estar defendendo essas pessoas, estar sempre de olho, né, no seu amigo, fica de olho nele, fica de olho nas pessoas próximas a vocês, da sua idade, por que a pessoa está acuada, por que a pessoa está tendo esse tipo de comportamento agressivo? Será que alguém não está sendo também agressivo com ela? Será que ela não está replicando esse comportamento? Tem alguma coisa errada? Vamos, né? Vamos conversar. Às vezes nós, adultos, podemos dizer assim, não conseguimos nos aproximar, né, de adolescentes porque a pessoa ela não se abre por conta que é um adulto, fica um pouquinho receoso, né? Eu vou falar sobre isso, não vai entender, vai me julgar. Então, às vezes, com as amigas, eu já fui adolescente, então eu sei. Com as minhas amigas, eu me abria mais, eu conversava mais, eu falava dos meus pessoais, das minhas coisas, né, do meu pensamento, do meu psicológico. Então, por vezes, se acontecer um amigo, um colega seu, dá a entender, fazer um comentário que está passando por opressão, por violência, seja física, seja psicológica, deixe isso claro, assim, que a pessoa ela tem direito ao tratamento, a um bom tratamento, e ela deve procurar autoridades e pessoas respeitadas quando ela está sendo acometida algum tipo de violência. Então, procure saber, procure, né, informar. Aos poucos eu vou até abrir para vocês, assim, tem telefones, tem coisas, e lugares que vocês podem acessar, podem ir para poder pedir socorro, podemos dizer assim, entendeu? Então, todo ser humano, na verdade, não só adolescente, mas a gente foca no adolescente porque é a idade de vocês e a gente sabe que é uma idade que a pessoa às vezes está acuada, passa por alguma dificuldade, alguma violência e não fala nada. E precisa falar, gente. Sendo dentro da família ou não que está sendo acontecendo isso, é violência, precisa ser denunciado, tá bom? O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade? Artigo 15. A criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento com sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, garantidos na Constituição e na lei. Então, o artigo 16 diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressaltadas as restrições legais. Então, é direito de todos, inclusive de vocês, o direito de ir e vir. E quero estar numa praça, quero participar desse local, tem todo o direito, né? Opinião, expressão total, todos têm direito, inclusive vocês. Muitas das opiniões de vocês são opiniões aí que somam muito à comunidade, né? Geralmente o adolescente, ele tem um olhar mais crítico até em relação à sociedade, e isso é bom, né? Porque às vezes a gente fica sobre um regime de repressão, a gente fala muito política até por vezes, e o adolescente tem esse olhar mais assim, não, calma aí, não é bem assim, né? Eu sempre dou um exemplo assim, na minha casa, na minha família, eu sou a mais velha, tenho 29, mas eu tenho uma irmã de 20, outra tem 14. Então, cada uma nasceu numa época diferente, cada uma tem uma opinião diferente, e é muito legal você conviver, olhar para elas, né, e conversar o que ela pensa em relação política. Hoje é diferente do que eu penso. Eu nasci em outra época, era outra forma, mas aí eu abro os olhos também ao que ela tem a falar, tem a somar. E aquilo que eu também tenho a somar, ela também abre os olhos, e isso é um respeito mútuo, né? Você precisa ouvir o outro, ou precisa ouvir, e assim a gente vai construindo uma sociedade saudável.
Então, direito à opinião, expressão, crença, culto religioso, brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação qualquer, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, gente, liberdade, né? Coloquei aqui essas duas imagens que representam bem, né, os adolescentes, né? Então, assim, essa diversidade, né? É diversidade de cores de cabelo, é diversidade de formas de se de vestir, de expressar, é muito engraçado, é bacana demais. E eu também já tive isso. Porque quando a gente tem uma certa idade, né? A gente, não sei, dá um negócio, a gente começa a se expressar de forma diferente, né? Não tem muito medo, né? Sei lá. Enfim, faz parte. É uma idade muito gostosa, é uma idade muito desafiadora. Quando você passa por ela, você tem que tomar cuidado, porque muitas coisas que você planta na adolescência, você vai colher pro resto da vida, isso é fato. Então tem que tomar muito cuidado, né? Mas não pode se privar da liberdade, tem que ser feliz, sabe? Só tem que tomar cuidado, né? Que nem a gente está falando de álcool, de drogas, é algo que na cultura, né, da adolescente, você se reunir no fluxo e tudo mais, vai ter narguilé ou narguilé, não sei falar direito, né? Não sei qual desses dois termos se utiliza, mas vai ter ali, vai ter uma droguinha outra ali, vai ter ali álcool, né? E não preciso me misturar, não devo me misturar. Como eu disse no início, a droga, não vou falar nem da droga, né? Porque assim, o álcool e o tabaco é uma droga, mas podemos dizer, é uma droga lícita, né? Ou seja, é uma droga que é aceitável, que é vendida, né? Mas é uma droga e causa problemas no organismo nosso, né? E se a gente utilizar, vai ter problema, dificuldades. O nosso corpo não foi feito para poder se alimentar dessas substâncias. Então, eu já até comentei, acho que foi no ano retrasado ou passado, quando a gente falou sobre esse mesmo tema, e eu falei sobre o efeito do álcool no nosso organismo. E é avassalador, sabe? Muda totalmente. Então, por isso que é perigoso. Às vezes você está num lugar, numa festa de aniversário ou nesse fluxo da vida aí, e você está com seus amigos. E aí você acaba bebendo, acaba utilizando algum tipo de entorpecente, e aí vai alterar a sua perspectiva, a sua. É químico, né? É químico. Você está colocando químicas no seu corpo. Então, você vai acabar sendo. Vai acabar sendo uma pessoa que você não é, podemos dizer assim, né? A praticar coisas que você não praticaria em sua sã consciência, podemos dizer assim. E você fica mais vulnerável à violência total. Porque se você está numa festa e aí você está sob efeito de álcool ou de alguma outra droga ou entorpecente, você está fora de si. Então, pessoas com má intenções, que tem de monte, é onde mais tem nesses lugares, vai aproveitar da sua, do seu corpo que está ali numa química totalmente diferente da sua cabeça, do seu psicológico. Então, tem que tomar cuidado. Então, assim, vamos supor, vamos utilizar álcool, maior de 18 anos, para começar, né? E dentro do meu vínculo familiar, porque são pessoas que eu conheci, olha lá. Pessoas que eu conheço, e se eu ficar um pouquinho alterada, eu sei que tem pessoas ali para cuidar de mim e tudo mais. E mesmo assim, será que é necessário? Será que eu preciso utilizar esse tipo de substância para me se divertir? Será que eu não tenho como me divertir sem necessariamente usar esses tipos de substâncias, né? Vamos parar para pensar, né? Vamos mudar a nossa forma de se conectar, né, com o mundo. Eu acho que, né? Então tem que parar para pensar com isso. Mas, de qualquer forma, a utilização de drogas, álcool, tabaco, abaixo de 18 anos, né, é totalmente, explicitamente proibido. É proibido, inclusive, a venda, né? Mas não acontece, né? A gente sabe que não acontece, porque se a pessoa tem dinheiro na mão para pagar algo, o comerciante vai negar vender? Não vai negar vender. Aí vai dar índole da própria pessoa que está comprando. Eu não posso utilizar, né? Se a lei fala que não pode, é porque a gente sabe que abaixo de 18 anos a gente não tem domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas propriedades. Vocês estão em constante mudança, né? O seu corpo está em constante mudança, o psicológico, enfim, a química do seu corpo em si, né? A puberdade em si. E aí você vai colocar essas substâncias químicas no seu corpo, você vai te alterar os seus sentidos, as suas, enfim. E aí, de repente, no dia seguinte, você não sabe o que aconteceu, você não sabe, de repente, se foi cometido algum tipo de violência,
né? E aí só vai ter histórias ruins para lembrar no final. Então, para quê, né? Bom, o artigo 243 diz que vender, fornecer, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, qualquer forma, a criança ou adolescente de bebida alcoólica sem justa causa ou outros produtos cujos componentes possam causar dependência física e psíquica, a pena de detenção é de 2 a 4 anos, multa se o fato não constitui crime mais grave. Então é crime, né? Ah, mas não é eu que pego, meu amiguinho que tem aí 19, 18 anos, meio, enfim. Índole da pessoa, vai da índole da pessoa, né? Você sabe que utilizar vai causar desconforto, vai causar alteração da sua realidade, vai causar alteração da sua forma de agir, né? Então, documentário. Vou deixar um documentário, um link disponível para vocês, que fala sobre jovens que abusam do uso de álcool no Brasil, né? Uma reportagem aí do programa de Profissão Repórter. Então, vocês vão estar aí, então, acompanhando esse link que eu vou disponibilizar. Depois que vocês verem esse documentário, acho que é uns 20 minutinhos, vocês vão preencher essa tabela. Eu vou deixar no Word, além assim, eu vou estar encaminhando para vocês no WhatsApp esse vídeo, que está do YouTube, depois o link do documentário, que também está no YouTube, e o link do Word dessa atividade, tá? Aqueles que têm como poder, vamos supor, imprimir esse papel no Word na sua casa ou em papelaria, legal, pode imprimir, aí depois você cola no seu caderno e responde as questões lá. Ou se não puder no Word, faz tudo ali no caderno, à mão, tá? Aí vocês colocam tudo que está escrito lá no Word, as atividades, você coloca ali no caderno, tira foto, né? Assim que vocês já terminarem, já tira foto, já deixa ali registradinho para no final do mês vocês enviar todas as fotos das atividades que vocês estão fazendo. Então, tá. Depois que vocês verem, então, esse documentário, vocês vão responder essas 3 perguntas na tabela. Quais as justificativas dadas pelos jovens para consumir bebida alcoólica? A que riscos se expõem esses jovens durante as noites de festas? Quais são as atitudes da família e da sociedade em relação ao consumo de bebidas? Vocês vão tirar essas respostas, né? Podemos dizer que são questões até pessoais, respostas pessoais, né? Vocês vão ver esse documentário que vão te dar muitas informações e também a vida em si. Tem muita gente que tem já uma vivência, uma participação nesses meios e pode responder por si só também. Atividade 2. A 2 é a seguinte, eu vou disponibilizar para vocês também outro vídeo no YouTube, que é um clipe em forma de meme, que fala um pouquinho sobre álcool. E aí o nome da música é Tá Doidona, Tá Chapada. Eu acho que todo mundo já ouviu essa música, é meio famosinha. E aí vocês vão responder essas perguntinhas acerca da música. Então, é algo assim também que vocês vão fazer uma interpretação, podemos dizer, dessa música. Seria muito bacana se a gente tivesse presencial, porque aí ia ser uma discussão, um bate-papo, vai ser bem mais dinâmico. Mas deixa no caderno, responde bonitinho, quando a gente voltar presencial, a gente retoma essa aula. Então, depois que vocês verem um clipe, vocês vão responder. Onde acordou a menina que bebeu demais? Por que estava roxa e com roupa rasgada? O que pode ter acontecido com ela? Você já vivenciou alguma das cenas do vídeo? Como reagiu? Jovens em um estado alterado devido ao consumo excessivo de álcool se previnem durante uma relação sexual? Ao beber, os adolescentes são mais vulneráveis à violência sexual. Muitas vezes, quem sofreu a violência é responsabilizado pelo ato. Frases como de bobeira, procurou, mas também com aquela roupa, são ainda justificativas aceitas pela sociedade e acabam por tirar do agressor a culpa. Quem é o culpado em uma situação de abuso sexual? É correto aproveitar-se de uma condição de vulnerabilidade para praticar violência física e verbal? Saúde física. A carne é fraca, mas o fígado é forte. Justifica essa afirmação em sua opinião. Então, é bastante aí, é até um debatezinho, né, para a gente depois presencialmente retomar essa aula. Vocês vão responder essas perguntas, ok? Então, é isso para a aula de hoje que eu tenho para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar ali no WhatsApp, tá bom? Então, no caso, essa semana, vocês vão ter essa atividade 1 e 2 para fazer, a tabelinha, e essas perguntas para responder. A primeira atividade, vocês vão ver uma reportagem no vídeo do YouTube, uns 20 minutos, e a segunda é um clipezinho que vocês vão ver também no YouTube e vão responder as perguntas, ok? Depois vocês vão deixar tudo isso no caderno e tirar foto, para no final vocês encaminhar para nós, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, foi um pouquinho
rápido, tentei ser rápida, né? Porque é um tema bastante abrangente, né? Mas é um tema muito importante, tá ok? Tenham todos, então, uma ótima aula, uma ótima atividade e nos vemos, então, até a próxima.